Esses dois endereços, mas principalmente o de baixo, é onde eu estou pondo material sobre o curso. Já há nesses endereços a primeira lista de exercícios. Então, o STOA é uma espécie de Orkut da USP. E é conveniente porque ele tem bons recursos para pôr equações e coisas assim na internet. Ele tem LaTeX. E eu criei uma comunidade chamada Fismat, que é pública, quer dizer, qualquer um que se inscreva no STOA pode se tornar membro, e lá tem na comunidade tem um arquivo em PDF, que é a primeira lista de exercícios com instruções. Quem tiver alguma questão de princípio e não queira entrar como membro do STOA, pode ir direto no endereço de cima, que é a minha homepage, e tem um subdiretório Fismat, tem também essa lista. Mas o endereço de baixo é preferível porque o endereço ele permite diálogo. O de cima é só leitura. O de baixo vocês podem fazer comentários, perguntas. Vocês conhecem o STOA? Bom, é não tem nem www, é stoa.usp.br. Daí você cai numa página lá, precisa dar o número USP para se inscrever. É simples. E lá dentro procurar a comunidade Fismat. Alguns de vocês já descobriram por conta própria e já se inscreveram na comunidade. Eu vou pôr muitas coisas lá, comentários sobre a matéria e, sobretudo, as listas de exercícios. Uma outra coisa que eu queria dizer sim. Eu tenho escrito essas notas de aula e não sei se há interesse de vocês em tê-las. Elas são, nessa parte de cálculo de variações, elas são praticamente uma tradução do que está nesse livro do Hans Sagan, do primeiro capítulo. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso... Eu não sei muito bem como proceder. Eu poderia, por exemplo, fotografar e botar um arquivo, mas isso fica enorme. Mas lá você tirar xerox, eu vou fazer isso. Existe aquele mecanismo de deixar o xerox lá, deixar uma matriz lá no xerox, todo mundo tira, ou não existe mais? Então eu posso fazer isso. Eu vou tirar uma cópia e deixar lá para todos. Ok. Então, nesses endereços aí está a lista número 1. Lembre-se que é para ser feita por pares de pessoas. Bem, nessas primeiras aulas nós estudamos os problemas mais simples de cálculo de variações, que envolvia uma função de argumentos x, uma função de x e a derivada dessa função, né? E um exemplo típico é procurar
dentre todas as curvas que passam pelos pontos x1, y1 e x2, y2, aquela que minimiza esta função, né? O problema que nos toca mais de perto é quando x é o tempo, então y de x é uma lei de movimento, né? É uma trajetória levando em conta o instante que cada ponto é ocupado. Isso aqui seria a velocidade que o ponto percorre essa curva. Isso é o princípio de minimação, então, básico em toda a física, né? Em particular, permite uma formulação extremamente sucinta e elegante da mecânica, como existe, por exemplo, no livro do Landau Lifshitz. Hoje nós vamos tratar um problema um pouco mais complicado. Nós vamos tratar de um problema em que o f depende de x, y, depois de uma função z de x, y, dz dx e dz dy. E para motivar esse estudo, nós vamos estudar o problema de uma corda vibrante de extremos fixos. Uma corda de violão, por exemplo. Bom, então o problema é o seguinte: eu tenho aqui no eixo X uma corda que vai do ponto X igual a 0 até o ponto X igual a 1, e a posição em repouso dela coincide com o eixo. Então vamos desenhar aqui a corda na sua posição de repouso. E naturalmente, quando ela está em repouso, ela não é muito interessante. Então nós queremos estudar como é que essa corda se move quando, permanecendo os pontos, os extremos fixos, né? Ela é deslocada para uma certa posição diferente da do equilíbrio e solta, né? Isso o problema trata puramente das forças internas da própria corda, né? Nós não vamos considerar a ação do campo gravitacional. Se a gente estivesse considerando um violão com cordas, cabos de aço dessa grossura, aí o problema da gravitação é importante, nem que fosse para saber qual é a resistência material que o violão tem que ter. Mas a ação da gravidade na corda de violão é mínima, né? Isso foi comprovado porque um astronauta numa cápsula em órbita, ele consegue tocar violão perfeitamente. Então, a ausência do campo gravitacional não afeta nada. Ele afina o violão aqui, toca lá e sai a mesma coisa. Bem, então, primeiro, como é que nós vamos descrever este problema? Esses problemas são difíceis, né? Eu sempre tenho uma grande admiração por uma pessoa que resolve pela primeira vez um problema, né? Você tem diante de si nada, quer dizer, você tem um vazio, você pode colocar lá qualquer coisa, você tem que começar a pintar o quadro, né? E o que é que você vai usar, o que é que você não vai usar? É sensacional como essas pessoas conseguem
começar o problema e eventualmente até terminar. E quem fez isso foi há muito tempo uma pessoa muito interessante chamada Jean-Léon d'Alembert. Isso foi antes da Revolução Francesa, né, século XVII. Esse Jean-Léon d'Alembert foi um grande cientista, mas uma pessoa de cultura extremamente variada. Ele era um desses seminobres que existia muito nesses países, no sentido de que ele era filho de um nobre, mas era um filho bastardo. Então, esse pessoal tinha um tratamento meio... eles ficavam meio deslocados, assim, filho bastardo da burguesia, por exemplo, ou pior ainda, da pobreza, era relegado a nada, né? Mas o filho bastardo de um nobre, ele ficava entre os nobres e a primeira classe não nobre, né? Ele tinha um tratamento curioso lá. Em Cluny, por exemplo, que é uma grande catedral na Borgonha, na França, que rivalizava com a Basílica de São Pedro nos seus tempos de glória, depois foi destruída pelas tropas de Napoleão na Revolução Francesa. E eles têm aquela catedral imponente, né? E do lado tem uma pequena construção, né? Como se diz em Minas Gerais, um puxadinho com um buraco com a janela para dentro da igreja, né? E ali o filho bastardo do Duque de Borgonha assistia à missa. Ele não podia entrar na igreja porque era bastardo, mas ele era nobre. Então ele tinha o seu camarote lá ao lado, dá uma ideia de como é. D'Alembert era filho bastardo de um nobre. Então isso quer dizer que ele teve uma educação muito boa, tinha meios, podia ter dinheiro aberto, mas não tinha todas as prerrogativas dos nobres. Então ele resolveu estudar física, matemática, essas coisas. Os nobres caçavam só para fazer isso. E ele resolveu o problema da corda vibrante, inclusive descobrindo um método de resolver a equação de derivadas parciais que resulta dessa descrição, né? E que é essencialmente um modelo até hoje usado para descrever movimento ondulatório, a onda mais simples que se estuda. É a solução de D'Alembert, né? A equação diferencial parcial do movimento de uma corda vibrante. Bem, além disso, ele foi um dos autores da famosa Enciclopédia Francesa e pertencia então a uma geração conhecida como os enciclopedistas. Ele entendia de tudo, ele entendia de física, matemática e todo o resto que havia naquela época. Além disso, ele era um espadachim famoso. Esse é o lado humano dele, digamos. Bem, como é que D'Alembert descreveu esse sistema? Bem, chamando de U de X e T, a função que descreve isso aqui, dado X, dado um ponto X, né? Esta distância aqui, a posição de equilíbrio, é o 1. Tá? Então isso varia com a posição e naturalmente varia com o tempo, porque a corda está vibrando. Então, U de xt descreve o deslocamento em relação à posição de equilíbrio da corda em cada posição e em cada instante. E nós queremos descobrir, né, se a gente conhece então U de xt
para todo x e todo t, nós, ou pelo menos para todo x e todo t nesse intervalo, fora dele, supostamente é zero, não tem corda. Se a gente conhece a função do xt, a gente sabe exatamente o que a corda faz em cada instante. Né? Então, vamos tratar desse problema usando o que nós já aprendemos de cálculo variacional e usando-o para aprender um pouco mais sobre o cálculo variacional. Esse problema, em geral, se resolve assim. Você toma um trecho da corda, aqui está. Você toma um trecho da corda de comprimento ds, né? E supõe que ela seja uniforme, ou seja, ela tem uma densidade linear de massa ρ, ou seja, a massa no elemento de corda de comprimento ds é ρ ds. E então eu posso usar a lei de Newton da seguinte forma: eu calculo a aceleração desse trecho, né? A aceleração desse trecho, o movimento desse trecho é para cima e para baixo. Então a velocidade dele é du dt, quer dizer, para um certo x, né? A velocidade é a derivada no tempo dessa... existe uma palavra horrível para descrever essa distância aqui em relação à posição de equilíbrio, mas a gente acaba usando para não ter que repetir uma frase, né? É elongação. É horrível essa frase, mas usa. Então, U é a elongação no ponto x no instante t, né? Então, fixando x, a velocidade com que a corda se move é dada por du dt. E a aceleração é d2u dt2, né? Então, a massa desse trecho vezes a aceleração é igual à força, né? A força é a tensão na corda, que tem, por exemplo, em todos os instantes, aqui ela está assim, que é descrita por um certo tal, né? Então, se eu igualo a força, a massa vezes a aceleração, eu tenho as equações de Newton, né? Mas nós não vamos fazer assim, eu vou fazer mais tarde numa aula de exercícios. Nós vamos tentar fazer isso do ponto de vista mais natural para o cálculo de variações, quer dizer, descobrir a lagrangiana dessa corda. Então, vamos fazer assim. Em primeiro lugar, o comprimento da corda eu quero expressar em termos da função U também, né? Então veja o seguinte: se eu tiver uma função y de x, né? Aqui é x, e se eu tiver uma função y de x, e eu quiser calcular o comprimento dessa curva aqui, né? Eu pego um trecho que corresponde a um dx, né? O comprimento é um ds, que pode ser calculado assim. Isso aqui, então, é o dx, isso aqui é o dy, né? Quer dizer, o y, isso aqui é o ponto x, esse aqui é o ponto x mais dx, né? Dx é essa distância e o y varia
de y, que é o valor que ele tem aqui, para y mais dy, que é o valor que tem aqui. Então esse ladinho aqui é o dy e esse ladinho é o dx. Né? E o ds2, usando Pitágoras, né, para pequenos dx, esse arco pode ser aproximado pela tangente. Então nós temos ds2 igual a dx2 mais dy2. Né? Mas dy eu posso escrever como dy dx, de modo que, esqueci de fazer letra grande, é que o dx é tão pequeno que fazer com letra grande é contraditório. Então ds2 é igual a dx2 mais dy dx2 dx2, ou seja, ds é igual a dx raiz de 1 mais dy dx ao quadrado. No nosso problema, né, num determinado instante, a curva é descrita pela função u de x. Fixo t, eu tenho um u de x que descreve a forma da curva. Então, o comprimento correspondente a uma variação dx da coordenada do eixo x, né, uma variação dx, a uma variação dx corresponde um comprimento ds da corda, que usando simplesmente essa expressão é ds é igual a dx raiz de 1 mais, que no lugar de dy dx vem derivada parcial de du dx ao quadrado. Tá? Bem, entre as muitas maneiras de descrever o movimento dessa corda, em particular, dentre os muitos detalhamentos que é possível fazer, tá? Nós estamos interessados em achar, digamos assim, a corda vibrante de Platão. Né? Que diabo é isso, a corda vibrante de Platão? Eu estou me lembrando de a leitura de Platão é muito agradável. No começo é chato, mas depois quando a gente, porque ele não vai direto ao ponto. Ele primeiro tem, Platão escrevia para as massas. As massas eram meia dúzia de elitistas de Atenas, mas não eram todos filósofos que liam. Então, um trecho belíssimo que aparece em vários dos textos dele, mas particularmente num chamado O Banquete, que é a primeira descrição preservada, pelo menos, de uma forma mental, de atividade mental extremamente importante, que é a abstração. Ele começa a se perguntar o que é uma cadeira. Né? Então, bom, parece trivial, mas se você olhar, se você entende o que é uma cadeira, né, imediatamente surge o seguinte problema. Você tem, por exemplo, esta cadeira e aquela ali são completamente diferentes. Né? Então, qual das duas é uma cadeira? Não, as duas são uma cadeira. Né? Então, qual é a essência da cadeira? Quer dizer, o que é a propriedade cadeiral básica? O que é que uma coisa precisa ter para ser uma cadeira? Né? Porque, de repente, você muda um pouco, aí já não é mais uma cadeira. Né? O que há de comum em todos os objetos que merecem o nome de cadeira e que cria, então, esse conceito, né? O conceito de cadeira todo mundo tem e reconhece nas mais diversas
formas, né? Isso é uma propriedade mental extremamente sofisticada, né? Existem pessoas que não têm isso, por problemas de outro tipo. Por exemplo, existe um caso famoso de uma pessoa que foi cega, cega de nascença, e que recuperou a visão quando tinha uns 30 anos. Ele enxergava tudo, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de abstração, no seguinte sentido. Ele queria saber tudo o que era, né? Que ele não conhecia as coisas de ouvir falar, nunca de ver, né? Então, por exemplo, tinha um cachorro, né? Então, ele olhava, o que é aquilo, né? Ah, isso aí é o Rex, né? Aí o Rex se movia, ia para lá e ele dizia, isso, o que é? É o Rex. Como é o Rex? O Rex era aquele. Quer dizer, não tinha essa abstração, né, de que o lugar onde o Rex estava não tinha a menor importância. Não era uma propriedade rexal do cachorro, né? Então a solução do Platão era muito elegante. Ele dizia, a verdadeira cadeira é uma ideia, ela está num outro mundo, né, que é o mundo das ideias, e aí é que você realmente, nesse lugar, é que você realmente entende o que é uma cadeira. O conceito, né, isso é a formação de ideias, segundo Platão. Bom, tudo isso porque eu quero desprezar um termo numa... Então, nós não queremos representar uma particular corda, como por exemplo a corda que enforcou Tiradentes. Não é isso. Nós queremos representar, né, na física teórica, no fundo nós trabalhamos naquele mundo ideal de Platão. A gente quer representar todas as cordas. Não quer ter uma equação para uma corda, uma equação para outra. Tem que ter uma equação para todas as cordas. Então, o conceito de corda que você quer criar, né, e descrever matematicamente, tem que ser muito cuidadosamente escolhido para ter exatamente as propriedades fundamentais que interessam numa corda, né? Os detalhes não interessam, a cor da corda, de que material ela é feita. Você quer saber o que há de comum, né, em todas as cordas, ou qual é a equação de movimento da corda de Platão. Esse que é o problema. Então a gente precisa ver em que regime você precisa, quer dizer, que tipo de movimentos você vai supor que essa corda realiza, para que você tenha um tratamento amplo, um tratamento que essencialmente se aplique em todos os casos. E o D'Alembert, ele percebeu que o que ele podia fazer para ter um tratamento geral era considerar a seguinte situação, a situação que se traduz matematicamente da seguinte forma: deslocamentos pequenos, quer dizer, a corda é ligeiramente deslocada da sua posição de equilíbrio. É claro que você pode descrever o movimento de uma corda que é esticada brutalmente fora da posição de equilíbrio, né? Como aconteceu uma vez que o Maluf deu um concerto de piano no Festival de Inverno de Campos do Jordão, quando ele era governador, né? Ele deu um concerto, cara de pau, tá vendo? Ele era pianista. Ele deu um concerto lá. Aí o dia seguinte o editorial do Estadão disse que Maluf deixou claro que vai governar com mãos de ferro. Bom, esse tipo de deslocamento brutal da corda nós não podemos descrever aqui. Até podemos, mas não é interessante, porque não é geral, não é o jeito em que as soluções não tem nada a ver com a corda de Platão. Então nós vamos estudar pequenas oscilações da corda. E isso é surpreendente quanta coisa está nessa limitação, porque é uma limitação, né?
de um lado. Por outro lado, não é, porque ela abrange aí muitas cordas diferentes. E se você fizer um estudo de oscilações muito grandes, aí vai depender muito da particular corda. Então aí você perde para ganhar. Quer dizer, você estuda só as oscilações pequenas e ganha em aplicabilidade. Quer dizer, o resultado é significativo, porque se aplica a essencialmente todo tipo de corda. Então, pequenas oscilações. E outra coisa, que nós não queremos coisas abruptas, nós queremos deformações suaves. Né? Como é que se descreve isso? Deformações suaves. Nós queremos que a tangente, por exemplo, varie pouco a pouco. A direção da corda varie pouco a pouco. Ou seja, nós não queremos uma malufada assim. Queremos coisas assim. Isso aqui significa du dx pequeno. Né? Porque du dx é exatamente a isso não é du dx pequeno. Du dx pequeno é consistente com a corda de comprimento fixo e deslocamentos pequenos, né? Porque a corda, quer dizer, du dx pequeno junto com u dx pequeno significa que a corda é essencialmente inextensível. Quer dizer, ela não pode, o comprimento dela varia muito pouquinho. Então ela não pode ter variações, por exemplo, a tangente nunca está assim. Tá? Isso seria um valor de u dx alto. Ela está sempre perto da horizontal. É consistente com o deslocamento pequeno. Muito bem. E, é claro, os extremos são fixos. Então, U de 0t igual a U de 1t igual a 0. Eu estou supondo que a corda se estenda de x igual a 0 até x igual a 1. Isso evidentemente não é nenhuma limitação, porque eu sempre posso escolher o meu sistema de unidade de comprimento de maneira que o comprimento seja 1. Né? Ok? Bom, então, nessa situação nós já podemos pôr um pouco de física no problema. Primeiro, a energia cinética de um trecho ds da corda é mv2 sobre 2, é ρ ds, que é a massa desse trecho, sobre 2, seu m sobre 2. E agora, quadrado da velocidade, du dt ao quadrado. Essa é a massa de um pequeno trecho da corda, por exemplo, esse trecho, e o x é, digamos, essa posição aqui intermediária. Então isso é energia cinética de energia cinética de um trecho da corda, dt. Mas nós podemos ser mais explícitos. ds é raiz de 1 mais du dx ao quadrado dx, e du dx, por hipótese, é pequeno. Então du dx, o que quer dizer ser pequeno? Não? Ser pequeno tem que ser por comparação, né? Quer dizer, o que eu estou supondo é que du dx é muito menor do que 1, mas positivo muito menor do que 1, quer dizer, em módulo muito menor do que 1, né? Digamos, para ser mais preciso, módulo de du dx
É muito menor, próximo a zero. Então du dx ao quadrado é de uma insignificância tremenda, né? E aqui tem um 1, então isso aqui evidentemente, nessas condições é simplesmente dx. De modo que a energia cinética desse trecho pode ser escrita como ρ dx sobre 2 du dt ao quadrado. E naturalmente a energia cinética da corda toda é a integral ρ sobre 2 integral de 0 a 1 em dx de du dt ao quadrado. Agora a energia potencial. A energia potencial, eu posso proceder assim. Eu tenho aqui a corda, tá? E a força que age sobre a corda e faz com que ela não goste de ser deformada, né? É a tensão, quer dizer, a tensão é fornecida num violão por aquela cavilha, né, que prende a corda, e pelo outro ponto onde ela está presa, né? E quando a corda é deformada, né, ela sofre um pequeno aumento de comprimento e essa força então realiza um trabalho, quer dizer, a tensão está em todos os pontos da corda, ela realiza um pequeno trabalho que é essencialmente tal ds, né? Esse trabalho de tal grande igual a tal ds, né? Mas ds, como nós vimos, é raiz de 1 mais du dx ao quadrado dx. Mas na realidade o que eu quero é não, isso aqui não é a variação da corda, né? Quer dizer, a corda sofre um pequeno deslocamento, mas o que eu quero é o trabalho realizado quando o deslocamento é feito, né? Ou seja, o trabalho depende da diferença de comprimento entre a corda quando ela está deslocada e o comprimento que ela tem em repouso. É esse o trabalho que me interessa. Então, a questão é o seguinte: o comprimento da corda quando ela está deformada é a integral de 0 a 1 dx raiz de 1 mais du dx ao quadrado, né? Nós vimos que é a soma dos ds para cada x, cada um dos ds é dado por isso. A integral de 0 a 1 em dx me dá o comprimento da corda deslocada. O que eu quero saber é a variação do comprimento da corda em relação ao comprimento que ela tem quando não está deslocada. Então, é só simplesmente subtrair o comprimento que ela tem quando está deslocada, que é 1, né? E de fato a integral de 0 a 1 dx de 1 é exatamente 1. Então isso aqui é o comprimento da corda quando ela está na posição de repouso. E o trabalho realizado pela força de tensão, então, é tal vezes isso. Agora, de novo, a raiz de 1 mais du dx ao quadrado, isso aqui como du dx é pequeno,
é 1 mais du dx ao quadrado elevado a meio, né? E usando a fórmula do binômio, isso é 1 mais meio de du dx ao quadrado mais termos de potências mais altas de du dx. Né? Esses termos são pequenos, né? Como tem um menos 1 aqui, esse 1 vai desaparecer, então esse vai ser o termo dominante dessa expressão aqui. Ou seja, tal é aproximadamente igual a integral de 0 a 1 em dx de meio de du dx ao quadrado. Mas esse trabalho em módulo é igual à energia potencial. Então, pelo menos em módulo nós temos V igual a tal sobre 2 integral de 0 a 1 em dx du dx ao quadrado. Mas o sinal também tem que ser esse, porque o sinal diz que quanto maior o deslocamento, maior a energia potencial da corda, né? Quanto mais deslocada ela está, mais ela quer voltar para a posição inicial, então mais energizada ela está. Então o sinal também é esse, de maneiras que a energia potencial da corda é isso aqui. Então a lagrangiana da corda será, aqui então nós temos uma expressão para energia cinética, agora a expressão para energia potencial tal sobre 2 integral de 0 a 1 em dx de du dx ao quadrado. Okay. A lagrangiana, então, T menos V é ρ sobre 2 integral de 0 a 1 em dx de du dt ao quadrado menos tal sobre 2 integral de 0 a 1 em dx de du dx ao quadrado. Agora, para calcular o movimento dessa corda, então nós temos que usar o princípio de minimação. Então a ação I é a integral de T1 a T2 em dt de L, como nós vimos nos casos anteriores, né? Isso dá o quê? Integral de T1 a T2 em dt, né? Da integral de 0 a 1 em dx de ρ sobre 2 du dt ao quadrado menos tal sobre 2 du dx ao quadrado. Essa é a integral de ação. Então vocês viram o seguinte, notem o seguinte, do fato de que a corda, do fato de que nós estamos estudando agora não o movimento de um ponto, mas o movimento de um objeto extenso, a corda tem infinitos pontos, surgiu o seguinte fato, que a integral de ação não é uma integral simples, uma integral em dt, numa única variável, mas é uma integral em duas variáveis, em dt e em dx. A integral em dx apareceu porque a corda é extensa, ela é uma integral entre os extremos da corda. Então é um avanço importante, essa é uma maneira, quer dizer, essa corda está sugerindo que problemas de cálculo variacional de duas
variáveis em vez de uma, né, que a integral de ação é uma integral dupla em vez de uma, tem muita aplicação. Todos os sistemas unidimensionalmente extensos, né, terão essa propriedade. E mais, ela está apontando para o fato de que eu posso ter integrais de ação ainda mais variáveis, né? Se eu tivesse, por exemplo, estudando o movimento de uma membrana, né? Agora eu tenho, por exemplo, a pele de um tambor, né? Eu quero estudar as vibrações. Eu agora tenho as vibrações de um sistema extenso e bidimensional. Então, nesse caso, eu teria, em vez de uma integral em dx aqui, eu teria ainda, por exemplo, uma integral em dy. X, y sendo coordenadas sobre a superfície do couro do tambor, né? E o tempo para descrever as oscilações, né? E mais ainda, eu posso ter, agora, estudar as vibrações por exemplo, de uma bola sólida, né? Você bate numa bola, ela oscila em todos os lados. Aí eu teria um problema variacional em que, além da integral no tempo, eu teria integrais em x, y e z. E, bom, aí vocês podem imaginar situações em que eu tenho ainda mais variáveis, né? Não na teoria das supercórneas, mas simplesmente pegando problemas que exijam mais variáveis para ser descritas. Bom, então, do ponto de vista da descrição da corda, nós vamos parar aqui, momentaneamente. Quer dizer, ela foi usada para motivar problemas variacionais com duas integrais, né, que envolvem minimizar uma função que é uma integral dupla, né? Agora nós vamos primeiro formular esse problema de uma forma independente da corda, de uma forma mais geral, resolvê-lo, você achar as equações de Euler e Lagrange desse sistema, e daí depois vamos voltar para a corda e usar as equações de Euler e Lagrange dele e obter as famosas equações de D'Alembert, equações diferenciais de D'Alembert. Então esse resultado fica aqui à nossa disposição. E nós agora vamos tratar esse problema de uma forma mais abstrata. Então, na forma mais geral, trata-se do seguinte problema. Determinar uma função z de xy tal que a integral dx dy, já vou explicar essa notação, de f de xy, z de xy, dz dx, dz dy seja mínima entre aspas, ok, de novo nós só vamos examinar a primeira derivada, sob as condições. Quais são as condições? Primeiro,
Esse R que aparece aqui é uma certa região do plano XY delimitada por uma curva C. Então C é uma curva e isso aqui é a região interna a essa curva. Não é estritamente interna, quando estou fingindo que sou matemático, tenho que tomar certos cuidados. Interna significaria excluindo os pontos da curva. Não, eu estou supondo que seja a curva faça parte da região. E o que mais? Sim. Sobre C, Z de XY é igual a Z0 de XY. Quer dizer, a função não varia, ela é dada sobre a curva, né? Isso é o correspondente a você dizer, no caso do princípio de minimização, por exemplo, que todas as curvas passam por dois pontos, né? Quer dizer, a fronteira, que são os dois pontos, nos pontos da fronteira a função tem sempre o mesmo valor. Aqui a fronteira é uma curva e não dois pontos. E essa aqui é uma condição análoga àquela de extremos fixos. Z de xy é Z0 de xy sobre a curva, né? E, bom, com as condições usuais de continuidade, essa Z dz dx, bom, obviamente Z é contínua e tem derivadas contínuas para a integral ser definida, e eu vou supor ainda que, bom, isso ainda não dá para falar, mas daqui a pouco eu vou supor mais uma continuidade. Não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas bom, se na hora precisar de alguma outra propriedade eu a enuncio. Assim, eu tenho que dar ainda as condições iniciais. As condições iniciais, assim, isso, eu vou voltar rapidamente ao problema anterior, desculpa. O problema anterior, né, eu tenho que dar condições ainda para esse problema, né? E essas condições são que os extremos são fixos. Essa eu já tinha posto. Quer dizer, U de x1, ou 1, no caso U de 0, t igual a U de 1, t igual a 0. Mas além disso eu preciso das condições iniciais, que são as seguintes. U de x t1 é igual a U1 de x e U de x t2 é igual a U2 de x. Aqui precisa uma pequena discussão, né? Isso significa o quê? Que a corda que eu estou dando não só a informação de que a corda é presa nos extremos, mas eu estou dando a posição da corda em dois instantes. Mas isso é necessário? Se eu desloco a corda e solto, o movimento não está definido? Tá, mas é porque aí essa imagem mental que eu estou fazendo é diferente daquela que eu estou pensando. O que eu estou fazendo nesse caso é dizer que eu desloco a corda, coloco-a em repouso nessa nova posição e aí solto. Então eu estou dando uma condição sobre U no ponto inicial e outra condição sobre du dt no ponto inicial. Quer dizer que a velocidade inicial é 0. Eu desloco a corda, né? Quando ela está paradinha eu solto. Então são duas condições, né? Nesse caso aqui, em vez de dar essas duas condições, quer dizer, a posição inicial da corda e que ela está parada nessa posição inicial,
eu simplesmente dou uma posição inicial e uma final. Quer dizer, eu digo que no instante T1 ela está assim e no instante T2 ela está, digamos assim. Por quê? Porque, na realidade, nessa posição inicial, ela não precisa estar parada e depois começar a voltar. Ela pode continuar a se deformar. Ela pode, a descrição, eu não preciso pensar que tudo que a corda faz numa oscilação consiste naquilo que eu posso fazer com o dedo numa corda de violão. Né? Isso é uma intromissão do sistema externo. Eu estou estudando o movimento mais geral da corda. Então, ele é determinado se eu dou duas posições da corda em dois instantes diferentes. Ou a posição da corda e as velocidades no mesmo instante. Da mesma forma que no problema de mecânica do foco. Eu tenho que dar duas posições. Bom, voltemos ao nosso problema mais geral. Então, isto aqui é a condição de extremos fixos. E é uma propriedade sobre x e sobre y. Agora, vamos dizer que vamos supor que a solução seja dada por uma particular função z igual a z barra de xy. E considerar uma variação e y, que é uma função, uma família de funções z de x, y, de epsilon parâmetro, tal que z de x, y, epsilon igual a zero seja igual a z barra de xy. E vamos escrever. Bom, vou introduzir ainda uma notação. dz de epsilon, dz de x, y, epsilon, de epsilon será denotado por zeta de x, y, epsilon. Então notem que para todo epsilon sim, tem mais uma coisa aí. Z de x, y, epsilon é igual a z0 de x, y, qualquer que seja epsilon, sobre em C. Quer dizer, sobre os pontos da fronteira, todas as funções z de x, y, epsilon tem o valor z0 de x, y. Isso equivale a variações nulas no caso do princípio de minimação, extremos fixos. Então, sobre a curva C, né, todas as funções z de x, y, epsilon tendem a mesma função z0 de x, né, junto.
Em particular, claro, a forciori o caso, a função z barra de xy, que é, por hipótese, a solução do problema. Isso na linguagem do zeta significa que zeta de x, y, epsilon é igual a zero em C. É a mesma coisa que dizer que a função z de x, y, epsilon sobre a curva C não depende de epsilon. Todas têm o mesmo valor. Bom, agora o procedimento é padrão. Quer dizer, a gente calcula o I de epsilon, que é obtido colocando-se nessa expressão, né, no lugar de zxy, um membro qualquer da família de funções zx, y, epsilon, ou seja, as variações. Então nós temos I de epsilon é igual a integral em R dx dy, f de x, y, z de x, y, epsilon, dz de x, y, epsilon, dx, dz de x, y, epsilon, dy. E agora vamos derivar em relação a epsilon e impor que para epsilon igual a zero, ou seja, para a função z barra de x, y, isso seja um mínimo. Então, di de epsilon, d epsilon, essa região é fixa, então eu posso derivar diretamente o integrante. dx, dy. E agora? Epsilon está em z, em dz dx, em dz dy. Então é conveniente introduzir uma notação para abreviar um pouco a escritura. Z índice x é dz dx e z índice y é dz dy. Isso é muito comum entre os matemáticos. Então, dy de epsilon é df dz xy não contém epsilon, então uma derivada em epsilon vem através de z, dz de x, dz de y. Então df dz dz de epsilon mais a variação com epsilon provinda desse termo aqui. Então df dz índice x, ou seja, isso aqui é esse monstro aqui, df d dz dx. Então é conveniente abreviar dessa forma. D de epsilon e dz dx. dz x, então. Mais df dzy dzy de epsilon. E agora notem que d
z índice x dy, na realidade é d dy e dz dx. Portanto, é d2z dy dx. Então, nesse ponto eu preciso, não necessariamente nesse ponto, mas ou seja, eu preciso fazer ainda a hipótese de que as derivadas segundas de z sejam contínuas. Porque nesse caso eu posso escrever isso assim: d2z dx dy, né? Como dz dy é o zeta, isso fica d dx de zeta. E analogamente, dzy dy vai ser d zeta dy. Então, o que é que nós temos? Nós temos d I de epsilon dy é igual a integral em R dx dy df dz. dz dy é o zeta, né? Então, zeta mais df dz dx d zeta dx mais df dz y d zeta dy. Isso para epsilon igual a zero deve ser igual a zero. Mas isso aqui está numa forma ruim, né? Eu quero escrever isso numa forma assim. Quer dizer, o que eu estou procurando são transformações que me levem à mesma integral, mas escrita de tal maneira que ela seja uma integral em zeta vezes alguma coisa. Quer dizer, que é um fator comum zeta. Que aí eu posso usar, como esse zeta é arbitrário, são as variações, eu posso usar o lema fundamental do cálculo de variações para concluir que o termo que está entre colchetes tem que ser nulo. E uma variável é muito simples, é uma integração por partes. Aqui é uma integração por partes, mas é muito complicado. Uma dimensão a mais. Não é muito complicado, mas enfim, é mais complicado do que no caso unidimensional. Então vamos atacar. Tem que fazer uma pequena digressão aqui para atacar esse problema. O que nós vamos fazer é também uma integração por partes, mas é um problema bidimensional, então precisa de recursos um pouco mais sofisticados. Essencialmente, o teorema do divergente em duas dimensões. Em três dimensões todo mundo conhece, né? A integral em dv do divergente de v é uma integral de superfície numa superfície fechada de v escalar m ds, né? A integral divergente é o fluxo na superfície orientada pela normal externa.
duas dimensões é mais fácil, mas a gente não lembra de cabeça. Eu, pelo menos, não lembro. Então, nós temos que achar um jeito para não escrever uma expressão que ninguém lembra na cabeça. Eu vou dar um jeito de obter o teorema do divergente em duas dimensões sem muito esforço. E aqui, se a gente pensa um pouco, tem uma maneira bastante elegante de resolver. Parte de uma descoberta do grande matemático francês Élie Cartan. Élie Cartan foi um tremendo matemático. E fim do século XIX, começo do século XX, ele fez uma descoberta, ele fez muitas descobertas muito importantes, inclusive muitas muito mais importantes do que essa que eu vou descrever, mas para nós a mais importante é essa. Ele descobriu que, sabe, o teorema, vocês aprendem, por exemplo, em eletromagnetismo, se não aprenderam em matemática, vocês aprendem em eletromagnetismo que tem essencialmente dois teoremas muito úteis que transformam integrais de dimensão n mais 1 numa integral de dimensão n. O teorema do divergente, que está escrito ali, ou é chamado teorema de Gauss-Ostrogradsky, e o teorema de Stokes, que diz que, dada uma curva orientada e orientando-se a superfície delimitada por essa curva, ou seja, escolhendo uma normal de maneira consistente com o contorno escolhido sobre essa curva, sobre a orientação escolhida sobre essa curva, de maneira consistente quer dizer o seguinte, que um saca-rolhas que gire nesse sentido progride na direção da normal que deve ser escolhida. Essa é a regra do saca-rolha. Todo mundo lembra, aquelas regras de mão direita, mão esquerda, se você é canhoto, você atrapalha tudo. A regra do saca-rolha, não existe saca-rolha para canhoto, é uma regra universal. Bom, e ela diz o seguinte, se V é um campo vetorial, com todas as continuidades possíveis, contínuas, derivadas contínuas até a segunda ordem, então você tem o seguinte, o fluxo na superfície delimitada pela curva, no sentido da normal escolhida, é a circulação em C de V escalar dl, né? Onde dl é um elemento de linha, é um vetor infinitesimal tangente na curva em cada ponto. Teorema de Stokes, certamente seja usado. Bom, o Élie Cartan mostrou, usando o formalismo que ele mesmo inventou, das formas diferenciais exteriores, que esses dois teoremas eles são o mesmo em dimensões diferentes. Quer dizer, usando formas diferenciais exteriores, você primeiro demonstra um teorema em dimensão n qualquer. Bom, inteiro. É um teorema desse tipo, quer dizer, um teorema que liga uma integral em dimensão n mais 1 a uma integral em dimensão n. E depois, se você põe n igual a 3, isso dá o teorema de Gauss-Ostrogradsky. Se você põe n igual a 2, isso dá o teorema de Stokes. Se eu puser n igual a 1, dá o teorema fundamental do cálculo integral, que é a integral da derivada e a diferença das funções existentes. E para eles maiores, dá teoremas que não se conheciam. São as extensões desses teoremas para dimensões mais altas. Né? E isso é que é um galho danado em relatividade, que você tem integrais quadridimensionais, ali a gente já não tem mais intuição geométrica nenhuma. E tem um formalismo que se aplica a qualquer n, muito útil. Bom, obviamente eu não vou dar um curso de formas diferenciais exteriores aqui, mas eu vou usar uma malandragem para obter
a preço zero esse resultado do cartão, que é o seguinte: seja V, o campo vetorial Vxi mais Vyj, campo vetorial no plano, bidimensional, né? E Vx é uma função de x, y, e Vy uma função só de x e y. E W, o campo vetorial dado por menos Vy mais Vxj. Ele é construído com as mesmas componentes de Vy, mas ocupando desempenhos de papéis diferentes, né? O componente x dele é menos Vy, o componente de y é Vx. O cálculo simples mostra que esses dois vetores são sempre perpendiculares entre si. Vamos aplicar o teorema de Stokes ao campo vetorial W. O teorema de Stokes está aqui, não tem mistério. Bom, esse resultado eu não vou precisar porque eu já tenho aqui, então posso apagar isso. Vamos aplicar o teorema de Stokes ao campo W. Então nós temos a integral sobre R de rotacional de W escalar n ds é igual a integral sobre C de W escalar ds, né? L é um vetor, seja C a curva, isso aqui é normal externo, né? Digamos que a origem esteja aqui, L é um vetor que vai da origem à curva, né? E ele é xi mais yj, né? Se eu parametrizar essa curva por um parâmetro t, eu tenho L de t igual a x de ti mais y de tj. dl é então dx i mais dy. Agora vamos calcular o rotacional do campo W. Rotacional de W é IJK ddx ddy ddz wx wy e wz, mas wz é zero, né? As componentes do campo W são menos Vy, Vx e zero, a componente z é zero, né? E o Wx, a componente x de W é menos Vy, a componente y de W é Vx. Então esse rotacional como é que se calcula isso? É um determinante simbólico que a gente expande na linha desses vetores I, J, K, né? Então isso aqui dá ddy de zero, que é zero, dvx dz. Dvx dz também é zero, porque Vx é função só de x e de y, assim como Vy. Então é 0i
Depois, expansão em termos de J seria menos dvy/dz menos ddx de zero. Os dois são nulos, porque vy depende só de x, y, então a derivada em relação a z é zero, e zero naturalmente tem derivada zero. Então, 0j, né? Mas isso está ficando embaraçoso, né? Mas, felizmente, o cálculo de K, ele dá simplesmente dvx dx dvx dx mais dvy dy K. Ou seja, ele dá divergente de V K. O divergente do campo vetorial V, que só tem componentes Vx e Y, é isso, dvx dx mais dvy dy. E rotacional de W escalar n, que é o que aparece aqui no integrando, é o que? O n, o x, y, o n está para cá, né? Que é o próprio k, é o vetor k, a normal é esse aqui. Então isso é divergente de v k escalar n, que é 1, ou seja, simplesmente divergente de v. Rotacional de W escalar n é o divergente de v. Ou seja, esse teorema de Stokes ele me diz o seguinte, que a integral em R do divergente de v dx dy é igual a alguma coisa. Vamos ver o que é essa alguma coisa. Bem, aqui eu tinha escrito dl é igual a dxi mais dyj. Então, W escalar dl, que é o integrando dessa segunda integral, é wx dx mais wy dy. Mas wx é menos vy e wy é vx. Ou seja, essa integral aqui é a integral em C de vx dy menos vy dx. E assim nós obtemos o teorema de que necessitávamos, que é a integral em R divergente de V dx dy é a integral em C de vx dy menos vy dx. Ou mais em detalhe, a integral em R de dvx dx mais dvy dy dx dy é igual a integral em C de vx dy menos vy dx. Então, esse teorema nós vamos usar para fazer a integração por partes. Então, vamos guardá-lo aqui. Integral em R de dx dy dvx dx mais
dvy dy é igual a integral em C de dx dy menos dy dx. Se vocês quiserem uma demonstração mais tradicional disso, bom, qualquer livro de cálculo tem. Tinha anotado uma referência aqui, mas não lembro qual. Não sei qual é o livro que vocês estudam. Mas, todos os livros de cálculo têm. Ele chama fórmula de Green ou teorema de Green em duas dimensões. A demonstração é complicadíssima. Esse negócio de usar o teorema de Stokes é um truque que curta bastante, porque naturalmente teria que primeiro demonstrar o teorema de Stokes. Mas se a gente se lembra dele, então não tem problema. Muito bem. Então agora o que nós vamos fazer é usar o teorema de Stokes, esse teorema que nós escrevemos aqui, para um particular campo vetorial, que é o seguinte: V é igual a zeta df dz de x i mais zeta df dz de y j. Então vejam, V índice x é isso aqui, V índice y é isso. Tá? Então o teorema diz o seguinte, que a integral dx dy de d dx de zeta df dz de x mais d dy de zeta df dz de y é igual a integral em C de zeta df dz de x dy menos zeta df dz de y dx. Essa integral é na curva C. Mas em todos os pontos de C, zeta é igual a zero. Nós tínhamos discutido isso anteriormente. Isso vem do fato de que todas as variações das funções z de x, y, epsilon sobre a curva C têm a mesma função z0 de x, y. Ou seja, a função z de x, y, epsilon sobre a curva não depende de epsilon. E o zeta é exatamente a derivada de dz de eta, ou seja, dz de epsilon. Né? Então, sobre C, essa derivada é zero, porque a curva não depende de epsilon. Então, essa integral aqui é zero. A primeira integral, consequentemente, é zero. Mas essa primeira integral, ela pode ser escrita assim. Né? Fazendo as derivadas, abrindo essas derivadas aqui, nós vamos ter dx dy
dz dx df dzx, não estou derivando esse produto aqui, zeta dx df dzx mais zeta ddx df dzx. Tá? O segundo termo dá mais dz dy df dz y mais zeta ddy df dzy. Isso é zero. Ou seja, a integral em R dx dy de dz dx df dz índice x mais dz dy df dzy é igual a menos a integral em R dx dy de zeta ddx de df dzx mais ddy de df dz. Mas notem que esse termo em colchetes é exatamente essa última parte aqui da integral de cima. De modo que eu vou ter di epsilon d epsilon é igual a integral em R dx dy. E agora todos os termos vão ser da forma zeta vezes alguma coisa. Então eu posso pôr o zeta em evidência. E aí vem df dz menos, que é esse menos aqui, né? ddx df dzx menos ddy df dz. Para epsilon igual a zero, isso tem que ser igual a zero. Para a função que resolve o problema. A função z de x, y, epsilon que resolve o problema é aquela para epsilon igual a zero. Minimiza. Portanto, usando uma generalização simples do lema do cálculo de variações para uma dimensão a mais, só posso simplesmente tomar zeta como produto de duas funções daquela que eu usei no caso unidimensional. Daqui segue que df dz menos ddx de df dzx menos ddy df dzy igual a zero. E essas são as equações de Euler-Lagrange para duas dimensões. Terminou bem em cima. Então na próxima aula nós vamos usar voltar ao caso da corda, que é um caso particular disso aí, usar as equações de Euler-Lagrange para achar
as equações de movimento da corda. Podemos dar uma canja para o D'Alembert e mostrar a solução muito elegante que ele descobriu. Vocês provavelmente já conhecem. E depois há uma série de coisas interessantes que se pode fazer. E uma delas é a seguinte: eu posso aumentar o número de dimensões e escrever as equações de Euler-Lagrange, olhando o padrão dessa aqui, escrever as equações de Euler-Lagrange por um número qualquer de variáveis. Só que eu preciso, a única limitação são as letras do alfabeto. Então já em 3 dimensões eu quero usar coordenadas x, y, z. Então eu não posso usar o z aqui como está aí no papel, como se fosse o tempo, né, no programa dimensional. Então o que a gente faz é assim: a gente supõe que a função a minimizar não seja z de x, y, mas uma função φ de x, y e z, né, que passa por um outro alfabeto. E a equação de Euler-Lagrange vai ser o seguinte: df de φ menos d dx df de φ índice x sendo a derivada de φ dx, menos d dy df de φ menos d dz df de φz igual a 0. E aqui nós temos o caso de um problema variacional tridimensional. A demonstração segue exatamente os mesmos passos. Só que é até mais fácil, porque aí, nesse caso, o teorema de Gauss, que os teoremas que a gente usa, já é o que a gente tem na memória. Na próxima aula eu vou, depois de resolver o problema das cordas, eu vou passar para esse problema aqui, porque ele tem uma aplicação muito interessante. Nós vamos usar o cálculo variacional para obter a expressão do Laplaciano em coordenadas arbitrárias. Todo mundo sabe que o Laplaciano é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2, né, em coordenadas cartesianas. Mas frequentemente a gente tem que usar o Laplaciano em outras coordenadas. E aí, bom, cada vez é aquele drama, né? Como é que é mesmo? Eu tinha um professor que dizia, um professor muito ilustre, tem até uma sala em homenagem a ele, o professor Jaime Piomno. Ele dizia que o físico teórico tem que saber o Laplaciano pelo menos em 3 sistemas de coordenadas diferentes, né? E eu guardei essa frase, né? Que me martirizava porque eu não sabia. Aí um dia numa aula ele escreveu errado, Laplaciano em coordenadas esféricas. Aí eu já destive de precisar saber, basta saber coordenadas cartesianas e ter algum método bom para calcular nas outras. Então, o melhor método é pegar um livro e olhar. Mas depois disso, né, se você está numa ilha deserta, como é que você faz? Então existem umas técnicas horríveis. Você faz um desenho de um cubo, mas não é bem um cubo, é um cubo deformado. As faces do cubo são as superfícies de coordenadas constantes. Aí tem gente que faz aquele desenho e consegue tirar dali a expressão do Laplaciano em coordenadas coisas. Eu não consigo nem fazer o desenho. Mas usando o cálculo variacional tem uma demonstração extremamente elegante, um sistema geral de coordenadas, você não precisa nem explicitar. Nós vamos fazer isso na próxima aula. É pelo menos uma coisa útil o cálculo variacional dá. Ok.